Você sabe quem mais te machuca? Não é seu chefe, nem seu parceiro, nem a vida. Quem mais te fere é você mesmo. Com cada desculpa, com cada dúvida, com cada vez que se abandona. Não, o inimigo não está lá fora. Você carrega ele dentro. E não é tão complicado quanto parece. Os estoicos já tinham a resposta. Eles entenderam que a luta mais difícil é sempre contra a própria mente. E que se você não domina ela, ela acaba com você. Disciplina contra a preguiça. Ação contra a desculpa. Serenidade contra o medo. Meu amigo, este vídeo não é sobre lutar contra o mundo. É sobre parar de se machucar. Fica até o fim. O estoicismo pode ser a chave que te liberte do pior inimigo de todos. Você. Se essas palavras estão batendo forte aí dentro, se inscreve e entra para essa comunidade onde todo mundo busca a mesma coisa. Parar de se sabotar e começar a se respeitar de verdade. Me conta nos comentários. Em que momento do seu dia você sente que é o seu pior inimigo? Escreve, porque reconhecer já é um passo rumo à liberdade. E se não souber o que dizer, escreve. Sim, eu escolho viver com coragem. Vamos nessa. 1. O inimigo está dentro. Com certeza, mais de uma vez você já pensou que, se as coisas ao seu redor fossem diferentes, você estaria melhor. Que se seu chefe fosse mais justo, se sua família te entendesse mais, se a vida fosse menos dura, tudo mudaria. Mas, meu amigo, esse pensamento é mais uma forma de se machucar, porque, enquanto você culpa o que está fora, o verdadeiro sabotador continua agindo dentro de você. O estoicismo sempre começa no mesmo lugar, na mente. Os sábios entendiam que a maior batalha não é contra o vizinho, nem contra o destino, nem contra as injustiças do mundo, mas contra a gente mesmo. E se você parar para pensar, tudo faz sentido. A mente pode levantar muros ou abrir caminhos, pode te dar asas ou te prender em correntes. E o mais duro é que, muitas vezes, é você quem escolhe essas correntes, sem nem perceber. Pensa assim, cada vez que você diz não consigo, é como se levasse um soco no estômago. Cada vez que duvida e repete vai dar errado, é como se enchesse os bolsos de pedra antes de tentar nadar. É isso que significa se machucar por dentro. Não precisa de inimigo externo quando você carrega na cabeça um crítico implacável que não para de te lembrar dos seus medos e dos seus fracassos. Mas os estoicos não se curvavam diante dessa voz. Eles treinavam para encará-la de frente. Sêneca escreveu que grande parte dos nossos males não vem da realidade, mas daquilo que imaginamos na mente. E ele tinha razão. O problema nem sempre é o que acontece, mas a história que você conta sobre o que acontece. Duas pessoas podem passar pela mesma tempestade. Uma afunda e amaldiçoa a sorte. A outra vê um desafio para provar sua força. A diferença não é a tempestade, é a mente que a interpreta. Imagina que você quer empreender. Sempre amou criar artesanato e manda bem nisso. Pensa, e se eu tentasse? E se transformasse isso no meu projeto? No começo, bate uma empolgação, mas logo aparece a voz. Quem vai querer comprar isso de você? Tem milhares fazendo melhor. Vai perder dinheiro, vai passar vergonha. Aí você trava. Não é a economia que te segura, nem os amigos, nem a falta de recurso. É sua própria mente que te amarra de mãos e pés. Mas você poderia responder diferente. Poderia treinar como um estoico e dizer, isso é uma prova. Cada passo vai me deixar mais forte. Não preciso de garantias, preciso de ação. Percebe a diferença? Não é a situação que muda, é a história que você decide contar para si mesmo. Esse é o grande segredo. Não se trata de reclamar menos do mundo, e sim de silenciar o inimigo interno que insiste em dizer que você não pode. E aqui vem o mais importante. Você não pode continuar negociando com essa voz. Cada vez que faz isso, perde tempo e energia. Marco Aurélio deixou isso claro numa das frases mais fortes dele. Não desperdice mais tempo discutindo sobre o que deve ser um homem de bem. Seja um. E é claro que, de vez em quando, a dúvida vai aparecer. Mas, quando aparecer, não pare para discutir com ela. Não perca a manhã inteira pensando se começa ou não a academia, se envia ou não aquele projeto, se fala ou não com aquela pessoa. Faz.
Porque cada segundo que você entrega à dúvida é mais uma vitória para esse inimigo interno que te enfraquece. Se cada vez que você falha, se insulta ou se rebaixa, tudo o que está fazendo é cavar mais fundo o buraco. Pergunta para si mesmo: você falaria assim com seu melhor amigo? Com certeza não. Então por que faz isso com você? Muda o tom, não com frases vazias, mas com palavras de respeito e firmeza. Você pode dizer: sim, errei. Mas continua avançando. É assim que você transforma sua mente numa aliada, não numa inimiga. E não, meu amigo, o estoicismo não elimina o medo nem a insegurança, mas te ensina a não ser dominado por eles. Te prepara para que, quando eles aparecerem, você consiga olhar nos olhos e seguir em frente. Porque no fim das contas não se trata de um mundo perfeito, se trata de você ser forte por dentro. Faz essa pergunta para si mesmo agora. Você quer continuar sendo seu próprio carrasco ou começar a ser seu melhor aliado? Se escolher a segunda opção, lembra disso. O inimigo não está lá fora. O inimigo é você. E também está em você a solução para parar de se machucar. 2. A ação rompe suas correntes. Imagina isso. Você está sentado na frente do computador com o cursor piscando na tela. O e-mail está pronto e ele pode abrir uma baita oportunidade. Pedir uma parceria, mandar seu currículo, mostrar seu trabalho. Você revisa, lê de novo, a mão vai até o mouse. Mas para. A voz aparece. E se rirem de você? E se nem responderem? E se você parecer um fracassado? Você fecha a janela e pensa: amanhã vai ser melhor. Mas o amanhã chega e o medo continua lá, maior, mais pesado. Percebe o que aconteceu? Nada mudou no mundo real. Ninguém te rejeitou, ninguém te xingou, nenhuma porta bateu na sua cara. O único que te travou foi você. O inimigo não estava do outro lado do e-mail. Estava dentro da sua cabeça, repetindo sem parar que você não é suficiente. É assim que o medo funciona. Ele cresce na espera, se fortalece no silêncio. O problema não é a situação, é a história que a sua mente inventa sobre ela. E o mais curioso, quando você finalmente toma coragem e envia o e-mail, quase sempre nada terrível acontece. Às vezes, até vem uma resposta positiva. E aí você pensa: sério que perdi tanto tempo com algo tão pequeno? Os estoicos conheciam esse padrão. Sêneca disse com todas as letras: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E é isso que fazemos. Sofremos por antecipação. Nos castigamos duas vezes, primeiro com a imaginação, depois com a realidade, se ela vier. E a ciência moderna confirma. Pesquisadores da Universidade de Colômbia mostraram que, diante da incerteza, o cérebro ativa a amígdala, a região do medo. É como se sua mente disparasse o alarme de incêndio mesmo sem fumaça. E quanto mais você espera, mais alto esse alarme grita. Mas no instante em que você age, manda o e-mail, faz a ligação, dá o passo, o alarme para e o cérebro muda para o modo resolver. Jordan Peterson foi direto. O medo não desaparece esperando. O que o elimina é a exposição progressiva. Quanto mais você encara o que teme, menor aquilo se torna. É aí que entra o treino estoico. Eles não buscavam uma vida sem medo. Sabiam que isso é impossível. O que buscavam era não deixar que o medo decidisse por eles. Epicteto lembrava: não temos medo das coisas em si, mas das opiniões que temos sobre elas. O que te paralisa não é o e-mail na tela. É a interpretação que sua mente faz daquele clique. E como aplicar isso no dia a dia? Quando sentir o medo te travando, não dê tempo para ele crescer. Sente, respira, conta na cabeça. 3, 2, 1 e faz. Como quando você está com o celular na mão, sem saber se liga ou não. Não pensa demais. Respira e aperta o botão. É nesse instante de ação que você corta o medo pela raiz. E se o que você quer parece grande demais, não tente tudo de uma vez. Quebre o medo em pedaços. Quer empreender, mas parece impossível? Vende uma peça, não uma coleção inteira. Quer falar em público? Começa com um amigo, depois 2. E aos poucos, a voz para de tremer. O medo encolhe quando você ataca ele em partes pequenas. Não são truques mágicos.
São treinos diários. E toda vez que você escolhe agir, o inimigo interno perde força. Lembra disso, meu amigo? O medo nunca se vence na cabeça, se vence no movimento. Se hoje você decidir dar um passo, mesmo com a voz trêmula, mesmo com as mãos suando, já estará provando que o medo não vai mais ser a desculpa perfeita para continuar se machucando. Agora me diz uma coisa. Qual é o medo que você vem evitando há tempos e que já sabe que precisa encarar? Escreve nos comentários, porque dar nome ao medo é o primeiro passo para deixá-lo menor. E se não quiser entrar em detalhes, deixa essa frase aqui, clara e forte. A ação me liberta. 3. Faça a voz da dúvida se calar. Quantas vezes você já viu alguém que admira e teve vontade de ir falar, mas no fim não foi? Os estoicos diriam que, ali, quem te venceu não foi a pessoa, nem a situação, foi sua própria mente. Aquela voz que aparece bem na hora H e te convence de que você não é o bastante. Imagina essa cena com detalhe. Você está numa cafeteria, acabou de pedir um café e, de repente, entra aquela pessoa que você segue há tempos. Ela poderia te dar um conselho, abrir uma porta, ou só ser alguém a quem você sempre quis agradecer. O coração dispara. Você pensa, essa é minha chance. Se ajeita na cadeira, arruma a roupa, dá um passo. Mas aí a voz surge. E se ela te olhar com desprezo? E se acharem que você é inconveniente? E se você travar na hora? O calor sobe pelo pescoço, a mão sua, e você volta a se afundar na cadeira como se nunca tivesse pensado em levantar. De longe, assiste ela tomar o café, conversar, sair. E o que sobra é aquele vazio no estômago e a frase ecoando por dentro. Eu podia ter tentado, mas não tentei. Esse é o monstro da dúvida. Não tem rosto, não tem forma, mas sabe exatamente o que dizer para te fazer recuar. Sêneca chamaria isso de inimigo invisível, porque ele nunca te enfrenta de frente, só sussurra. E o curioso é que ele fala com argumentos que parecem sensatos, mas que são só desculpas disfarçadas de prudência. Agora pensa na mesma situação, mas com você fazendo a dúvida se calar. Sim, a voz vai aparecer do mesmo jeito. Você não é suficiente. Vai passar vergonha, mas mesmo assim, você dá mais um passo. Se aproxima e diz com a voz meio tremida: Oi, eu acompanho seu trabalho há um tempo. Só queria agradecer pelo que você compartilha. Nada grandioso, nada perfeito, mas o suficiente. A pessoa sorri, responde com gentileza, até troca umas palavras contigo. Viu a diferença? O monstro parecia enorme, mas ao atravessar ele, era só fumaça. Meu amigo, percebe? A dúvida não se vence com certezas, porque você nunca vai ter todas. Ela se vence com clareza. Pergunte nesses momentos o que de pior pode acontecer de verdade. Talvez a pessoa só responda rápido e siga o dia dela. E o melhor, talvez ela te diga o que você precisava ouvir, te abra uma porta, mude seu caminho. Vendo assim, a balança sempre pesa mais para o lado de tentar. Outra forma de calar essa voz é preparar o essencial com antecedência. Você não precisa de um discurso perfeito nem ensaiar tudo. Só uma frase clara. Oi, acompanho o seu trabalho e queria te agradecer pelo que você compartilha. Às vezes, só quebrar a barreira com algo simples já basta para ver que o monstro era só fumaça. Os estoicos não esperavam se sentir prontos para agir. Sabiam que esse momento nunca chega. Epicteto dizia que o homem não deve temer a ação, mas sim a inação, porque é nela que a vida realmente se perde, e ele estava certo. A dúvida não rouba só oportunidades. Ela rouba tempo, energia e a confiança que você poderia ter construído se tivesse se movido. Por isso, grava isso na cabeça. Da próxima vez que essa voz te travar, não dá espaço. Faz uma pergunta simples. O que dói mais? A coragem de tentar ou o arrependimento de nem ter tentado? Porque no fim o desconforto passa, mas o arrependimento fica. O monstro da dúvida se alimenta do seu silêncio. Então se atreva a falar, mesmo com a voz trêmula. Se atreva a dar o passo, mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque o que realmente te machuca não é o não dos outros, é se trair por nem tentar. 4. Seus atos falam mais alto que suas palavras.
Imagina alguém que passa semanas dizendo que vai começar a correr. Compra um tênis novo, um relógio esportivo, até posta nas redes que está se preparando para a primeira corrida. Os amigos animam, ele mesmo se sente motivado. O despertador toca no primeiro dia, 6 da manhã. Ele abre os olhos, olha para o relógio e pensa: hoje não, tô cansado. Amanhã vai ser melhor. Aperta o soneca e volta a dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro também. Um mês depois, a única coisa que correu foram as palavras que saíram da boca dele. Percebe o auto-engano? Falar dá a ilusão de estar avançando, mas não te move 1 centímetro. O cérebro até libera dopamina só por imaginar o que você vai fazer, como se já tivesse feito. É uma armadilha. Você se sente satisfeito sem ter feito nada. E aí mora o auto-engano que mais machuca: confundir intenção com ação. Marco Aurélio escreveu isso de forma brutal. Não desperdice mais tempo discutindo sobre o que deve ser um homem de bem. Seja um. Não se meça pelo que você diz, mas pelo que você faz quando ninguém está olhando. Suas palavras podem até soar convincentes, mas são os seus atos que gritam a verdade. Pensa comigo. Quantas vezes você anunciou um plano cheio de empolgação e depois abandonou? Vou parar de fumar, vou aprender inglês, vou viajar mais, vou guardar dinheiro para o meu projeto. Você diz, repete, compartilha. Mas os meses passam e nada muda. Cada promessa quebrada é um golpe silencioso na sua autoestima. E o pior é que você começa a se achar menos capaz do que realmente é. Não porque não conseguiria, mas porque nunca deu o primeiro passo. Vou te dar outra imagem. É como alguém que compra todo o material para construir uma casa. Tijolos, ferramentas, os planos. Chama os amigos, mostra o projeto da mansão. Todos aplaudem, dizem que vai ser incrível. Ele se anima, sente que já está feito. Mas os meses passam e os tijolos continuam empilhados no chão. Ele nunca colocou um em cima do outro. A ilusão murcha. E aquela casa só existe na cabeça dele. É isso o que acontece cada vez que você fala dos seus planos e não age. Constrói mansões de ar que nunca viram realidade. Os estoicos não tinham paciência com esse jogo de palavras vazias. Para eles, a virtude se provava nos fatos. Você não dizia, sou disciplinado. Você acordava cedo. Não dizia, sou justo. Tratava todo mundo com respeito. Não dizia, sou forte. Mantinha a calma no meio da tempestade. Marco Aurélio, imperador de Roma, não escrevia para se exibir, mas para lembrar a si mesmo que precisava ser coerente, que cada dia tinha que viver de forma alinhada com o que escrevia no papel. E aqui está a verdade que dói. Quando você diz algo e não faz, não engana o mundo, engana a si mesmo. Cada vez que adia, cada vez que promete em vão, sua mente registra, e aos poucos você para de confiar em si. E quando você não confia mais em você, como vai construir algo sólido? Então faz esse exercício. Imagina alguém te acompanhando por 1 mês, alguém que nunca ouviu falar de você. Pela sua rotina, pelas suas escolhas, essa pessoa conseguiria adivinhar quais são suas metas, seus valores? Ou veria que o que você diz e o que você faz são 2 coisas bem diferentes? Se a resposta incomoda, essa é a hora de mudar. Mas não se trata de calar para sempre e nunca compartilhar seus planos. É sobre inverter a ordem. Faz primeiro, depois fala. Corre 1 semana antes de dizer que virou corredor. Escreve 10 páginas antes de contar que está fazendo um livro. Começa a economizar antes de anunciar a viagem. Deixa que seus atos falem, porque eles não mentem. No fim das contas, lembra disso. Você não é o que diz que vai fazer. Você é o que fez enquanto os outros ainda estavam falando. Como uma árvore, ela não é medida pelas folhas que promete, mas pelos frutos que entrega. Então olha no espelho e se pergunta: você quer seguir colecionando intenções vazias ou começar a se respeitar com atitudes? Porque parar de se machucar começa aí, em cumprir o que você promete para si, mesmo que ninguém veja. 5. O momento perfeito não existe. Há quanto tempo você está esperando o instante exato para dar um passo que já sabe que quer dar? Aquele momento em que tudo esteja em ordem, em que as dúvidas sumam,
em que você tenha certeza de que nada vai dar errado. Vou ser direto, esse momento não vai chegar. Os estoicos eram claros sobre isso. Se você espera tudo estar encaixado, nunca vai fazer nada. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que não podia ficar esperando as coisas ficarem fáceis ou convenientes. O mundo não espera quem não decide. E cada dia que você adia, a vida segue, sem você. Imagina essa cena. Você passa meses sonhando em se mudar de cidade. A ideia de recomeçar, conhecer novas pessoas, se reinventar, te empolga. Você pesquisa apartamentos, vê fotos de bairros, faz contas. O coração acelera só de pensar. Mas aí a voz surge. E se você não achar trabalho? E se sentir sozinho? E se arrepender? E com cada pergunta, você dá um passo para trás. Fecha a aba, suspira e pensa. Mais para frente vai ser melhor. Uma semana depois faz o mesmo. Um mês mais tarde, igual. E a vida segue, no mesmo lugar, sem mudança nenhuma. O mais curioso é que nunca faltam desculpas. O dinheiro, a família, a incerteza. Mas se for honesto com você mesmo, vai ver que o freio real não está fora. Está dentro. Não é falta de oportunidade. É medo. Não é que você não possa. É que não se permite tentar. Sêneca explicou isso com uma clareza brutal. Não é que não tenhamos coragem porque é difícil. É difícil porque não temos coragem. Essa frase resume tudo. O que parece impossível se torna viável no instante em que você dá o primeiro passo. O que parecia escuro começa a clarear quando você se move. A dificuldade não está no caminho, está no começo. Pensa naquele sonho que você vem empurrando há tempo demais. Talvez seja se mudar, como na história. Talvez mudar de trabalho, começar um projeto, aprender um idioma ou entrar numa nova relação. Você se convence de que está esperando o sinal certo, mas na prática, só está se traindo, porque deixar a oportunidade passar também é uma forma de se machucar. A ação, mesmo pequena, muda tudo. Quer se mudar? Vai visitar a cidade num fim de semana. Quer mudar de emprego? Envia uma vaga mesmo sem ter todas as respostas. Quer aprender um idioma? Começa com 10 palavras hoje. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Só o próximo passo. Como um corredor na neblina, ele não vê a linha de chegada, só vê o suficiente para continuar correndo. E isso basta. Tem mais. Coloque um limite na indecisão. Se deixar ela aberta, sua mente vai inventar 1000 desculpas para adiar. É uma decisão pequena? Dá 1 hora. É maior? Dá 1 dia. Mas não se permita arrastar isso por semanas ou meses. A clareza não vem antes da ação. Ela vem depois. Sêneca batia nessa tecla. Desperdiçamos a vida esperando o momento certo, quando tudo o que precisamos é coragem. E a coragem não aparece do nada. Ela se treina. Cada vez que você age mesmo com medo, prova para si que é confiável. E essa confiança vale mais que qualquer certeza. O momento perfeito não existe, mas sua decisão sim. Se jogue mesmo sem ter tudo claro, porque você nunca vai ter tudo claro. Se esperar as dúvidas sumirem, vai perder anos, e quando olhar para trás vai perceber. O mais difícil nunca foi mudar, empreender ou começar algo novo. O difícil foi calar a voz que dizia, ainda não. Então, hoje, quero te propor um desafio. Não pense no que faria se tudo fosse perfeito. Pense no que pode fazer agora. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um passo só. Porque cada passo é um golpe na indecisão. E cada dia que você escolhe se mover é um dia a menos se machucando. Agora conta pra gente. O que é isso que você está esperando há tempo demais para começar? Escreve e se comprometa com você mesmo e com a nossa comunidade. E se não quiser entrar em detalhes, escreve. Não espero mais. Ajo hoje. 6. O monstro do medo vive só na sua cabeça. Num vilarejo distante corria a história de uma fera que vivia nas colinas. Ninguém jamais tinha visto ela de perto, mas todo mundo falava. Diziam que tinha garras afiadas, olhos brilhantes e que devorava quem ousasse sair à noite. O boato passava de geração em geração e bastava uma sombra para todo mundo se trancar em casa. Por medo, ninguém atravessava aquelas colinas ao cair do sol.
Mesmo se alguém estivesse doente do outro lado, preferiam esperar até amanhecer. Certa noite chegou um viajante. Ouviu a história e ficou curioso. Como podia uma criatura invisível manter um povo inteiro paralisado por tantos anos? Enquanto os outros dormiam, ele pegou uma tocha e foi até as colinas. Cada passo fazia som na terra molhada, o ar frio arrepiava sua pele, a respiração pesava. De repente, ao longe, 2 olhos gigantes brilharam na escuridão. O coração disparou. Tudo no corpo dele gritava, corre. Mas ele não correu. Segurou firme a tocha e seguiu em frente. Os olhos o encaravam sem piscar. Quando chegou perto o bastante, levantou a tocha. E o que viu o deixou parado, rindo e assustado ao mesmo tempo. Não havia besta alguma. Os olhos eram pedras com cristais que refletiam a luz da lua. A silhueta monstruosa era só o tronco de uma árvore torta. O viajante ficou ali, rindo sozinho. Porque o que mantinha o povo preso não era um monstro real, era um medo inventado. Na manhã seguinte contou o que viu. Alguns riram de si mesmos, outros não quiseram acreditar. E aí está o mais estranho. A fera nunca existiu. Mas o medo, sim. Ele era real, na mente de cada um. Roubou anos de liberdade, controlou o jeito de viver daquelas pessoas. É exatamente isso que os estoicos diziam. O medo raramente é a coisa em si. É a interpretação que fazemos dela. Assim como o viajante descobriu que a fera eram só pedras e galhos, eles nos lembravam que a maioria dos nossos medos são sombras criadas por nós mesmos. Marco Aurélio escreveu isso com clareza. Se algo externo te angustia, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da importância que você dá a ela. E você tem o poder de retirar essa importância a qualquer momento. Essa frase é como levantar a tocha. Ilumina o que parecia um monstro e mostra o que aquilo realmente é. Pensa naquelas noites em que você acorda no escuro e vê uma figura no canto do quarto. O corpo trava, a mente imagina o pior. Mas aí você acende a luz. E é só uma jaqueta pendurada na cadeira. Onde estava o monstro? Nunca existiu. Estava na sua interpretação. É o mesmo quando você hesita em mandar um currículo com medo da rejeição. Quando fica em silêncio numa reunião com medo de parecer bobo. Ou quando adia uma conversa achando que a outra pessoa vai rir de você. Não são monstros. São desculpas disfarçadas de ameaça. Sombras que você mesmo alimenta. E sim, os grandes estoicos também sentiram medo. Acha que foi fácil para Musônio Rufo ser exilado? Não uma vez, mas várias. Ele podia ter vivido dominado pelo medo, da fome, do frio, da solidão. Mas escolheu ver aquilo como oportunidade. Dizia que quem teme a pobreza, a dor ou o exílio, na verdade teme sombras. Ele atravessou suas próprias colinas escuras e descobriu que, além do medo, não tinha monstro nenhum. Só testes para fortalecer o caráter. O problema não é sentir medo. O problema é dar poder a ele. Porque toda vez que você recua, confirma a mentira. Toda vez que evita agir, aumenta a sombra. Mas quando avança, descobre o mesmo que o viajante, que nunca teve nada ali, só sua mente tentando parecer uma fera. Por isso, o jeito de vencer o medo não é esperar ele sumir. É andar apesar dele. Como acender a luz num quarto escuro. Como dar um passo no meio da neblina. A clareza vem quando você age, nunca antes. Parar de se machucar também é isso. Parar de inventar monstros na própria cabeça. Porque não é a vida que te prende. É você acreditando em sombras que nem existem. Então, da próxima vez que sentir o nó no estômago e ouvir a voz dizendo, você não consegue, dá mais um passo, levanta sua tocha, se aproxima. Talvez descubra que o monstro era só uma pedra brilhando na noite. 7. Se você não muda, nada muda. Há quanto tempo você vem aguentando algo que já sabe que não te faz bem? Um trabalho que te apaga, uma relação que já não funciona, uma rotina que te esgota. Você se convence de que é mais fácil suportar do que mudar. Mas a cada dia a dor pesa mais. Os estoicos nunca aceitariam isso. Eles não viam a vida como um castigo a ser suportado, mas como uma chance de transformação. Aguentar por aguentar não era virtude, era desperdício.
E mesmo assim fazemos isso o tempo todo. Suportamos o que nos machuca porque temos medo de soltar. Dizemos, mais pra frente eu mudo, mas esse mais pra frente nunca chega. Enquanto esperamos, os anos passam e o sofrimento vira rotina. Sêneca avisou, enquanto perdemos tempo duvidando e adiando, a vida acelera. Não é só o tempo que escapa, é você mesmo empurrando a vida para longe, toda vez que escolhe ficar onde já não pertence. Pensa num sapato apertado. No começo incomoda, mas você diz, dá para aguentar. Com o tempo, o incômodo vira dor. Cada passo é insuportável. Mesmo assim, você continua, porque trocar o sapato significa parar, desamarrar, andar descalço um tempo. E assim passam meses, às vezes anos, suportando uma tortura que podia ser evitada com um simples gesto. Soltar o que já não serve. É o mesmo com aquela relação que não faz mais sentido, com o trabalho que te esvazia, com a versão de si mesmo que já não combina com quem você quer ser. Mudar dói, sim, mas dói muito mais ficar num lugar que te mata por dentro. Isso me lembra uma história do Ed Mylett. Quando era jovem, ele viu o pai lutar contra o alcoolismo. Por anos foi doloroso, ver alguém se perder num hábito que aos poucos o destruía. Até que um dia o pai escolheu mudar. Não foi fácil, não foi confortável, mas ele enfrentou a dor e se reconstruiu. Essa decisão não salvou só a vida dele, mudou a vida de toda a família. Ed conta esse momento como o instante em que entendeu: continuar igual é a forma mais cruel de se machucar. Que o verdadeiro sofrimento não está na mudança, está em seguir preso numa versão de si mesmo que já não serve mais. Meu amigo, é hora de ser como a fênix. Você sabe como era. Quando sentia que o fim estava chegando, ela não fugia. Construía um ninho de galhos, botava fogo e se deixava queimar. Era doloroso, sim, mas necessário. Das cinzas nascia de novo, mais forte, mais viva. Sabe o que isso quer dizer? A fênix não fugia da dor da transformação. Ela atravessava, e só assim renascia. E nós? Nos apegamos ao velho como se isso fosse nos salvar. Guardamos roupas que não usamos, mantemos amizades que já não nos fazem bem, repetimos hábitos que sabemos que nos destroem. Dizemos amanhã eu mudo, mas o amanhã nunca chega. E aí mora a contradição. Achamos que o que vai nos afundar é a dor da mudança, quando na verdade o que afunda é continuar igual. Sêneca entenderia isso num segundo. O desconforto passageiro da mudança é muito mais leve do que o peso de uma vida desperdiçada. E não, você não precisa botar fogo em tudo de uma vez como a fênix, mas pode arrancar uma pena velha hoje. Rompa um hábito que te prende. Faça algo desconfortável. Dê um passo antes de se sentir pronto. A clareza não vem antes do movimento, ela vem depois. Pensa comigo. Você quer mesmo continuar usando um sapato que esmaga seus pés só para não ter que desamarrar? Quer mesmo viver numa casa que já não tem espaço para os seus sonhos só porque mudar dá trabalho? Mudar dói, eu sei. Mas mais dói se trair, ficando onde você já não pertence. A fênix se jogava no fogo porque sabia que era o único caminho para renascer. Você não precisa queimar tudo, mas precisa decidir. Se jogue mesmo que doa. Porque cada dia que você escolhe não mudar, a vida segue sem você. E guarda isso. Se você não muda, não só fica parado, você continua se machucando. De novo e de novo. 8. Ninguém vai fazer isso por você. Epicteto não nasceu livre. Era escravizado em Roma, um jovem sem direitos, sem riquezas, sem voz. Seu dono tinha poder total sobre ele. Podia ordenar o que quisesse, castigar, decidir até se ele merecia viver ou morrer. Dizem que certa vez, em um ataque de crueldade, o Senhor torceu sua perna até quebrar. E enquanto a dor atravessava seu corpo, Epicteto só disse com calma: "Eu te avisei. Agora ela está quebrada." Ele podia ter se entregue ao desespero, amaldiçoado o destino, sonhado a vida inteira com um salvador. Mas não. Ele entendeu algo que a maioria evita aceitar. Ninguém viria salvá-lo. Nem um senhor bondoso,
nem a sorte, nem os deuses. A única liberdade que ele podia conquistar era a da própria mente. E foi ali que decidiu ser invencível. Não podia escolher o que faziam com ele, mas podia escolher como pensava sobre aquilo. Não podia evitar as correntes, mas podia impedir que elas entrassem no espírito. E você, meu amigo, quantas vezes já caiu na mesma armadilha? Esperar que alguém venha te tirar do fundo. Que o chefe te promova sem você pedir. Que apareça o par ideal que transforme sua vida. Que um dia você acorde do nada, motivado, disciplinado, pronto. Enquanto isso, os anos vão passando. É difícil admitir, mas cada vez que você espera, afunda mais na dependência. É como estar no meio do oceano, olhando para o horizonte e torcendo para surgir um barco. Você pode passar a vida esperando, ou pode começar a nadar. O barco não vem. Mas seus braços ainda podem te levar até a margem, se você decidir se mexer. Os estoicos sabiam disso. Para eles, depender dos outros era uma prisão. Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro. Lá está a fonte do bem. E ela pode jorrar sem parar, desde que você cave fundo o bastante. Isso quer dizer que a força que você procura nos outros está aí dentro, não no governo, nem na sorte, nem nas circunstâncias, em você. Vou te dar um exemplo bem real. Pensa numa pessoa que odeia o próprio trabalho. Toda segunda, acorda com um nó no estômago, mas não faz nada. Sonha com um chefe que vai reconhecer seu esforço, com uma promoção, com uma mudança mágica. O tempo passa e nada muda. Por quê? Porque ela nunca pediu, nunca procurou, nunca se mexeu. Ficou esperando um milagre que nunca veio. Isso pode estar acontecendo com você também. Você quer mudar de vida, mas espera alguém aparecer com uma chave mágica. E enquanto espera, perde anos preciosos. Imagina um escalador pendurado numa parede de pedra. Ele não pode esperar uma escada mágica cair do céu. Se ficar parado demais, a força acaba e ele cai. A única saída é mover a mão, achar o próximo apoio e puxar o próprio peso. A vida funciona igual. Se você não se mexe, você cai. Epicteto sabia disso na pele. Sofreu nas mãos de um dono cruel que chegou a quebrar sua perna. Ele podia ter se deixado consumir pelo rancor, mas escolheu outra coisa. Treinou a mente até se tornar mais livre, como escravizado do que muitos homens livres ao redor, porque entendeu que ninguém o salvaria e que seu poder estava na forma como reagia ao que acontecia. E aqui está o ponto. Você também não precisa que alguém venha te resgatar. Não tem oportunidades? Crie. Ninguém vai bater na sua porta com a proposta da sua vida. Então vai atrás. Aprende. Pergunta. Se move. Quer aquele emprego? Manda o currículo? Quer empreender? Lança sua primeira ideia. Quer mudar de cidade? Começa hoje. Não tem apoio? Prova que consegue mesmo assim. Muitos dos grandes começaram sozinhos, sem dinheiro, sem aplauso, mas com vontade. E o mundo escutou porque eles se mexeram. E se você não sabe por onde começar? Começa mesmo assim, qualquer coisa. O plano perfeito não existe, ele vai sendo ajustado no caminho. Mas se você não der um passo, vai continuar exatamente onde está. Parar de se machucar também é isso. Aceitar que ninguém virá te salvar. E quando você aceita, descobre algo poderoso. Nunca precisou que viessem. E se depois de tudo isso, você percebeu que vem se machucando faz tempo, esperando demais, se deixando travar pelo medo, adiando sua virada, então dá uma chance ao vídeo que está na tela. Ele vai te lembrar que a calma e a confiança não vêm de fora, vêm de você. E pode ser que seja exatamente esse empurrão que faltava para você começar a viver diferente. 9. A reclamação te prende. Ah, a reclamação. Essa amiga que usamos para tudo. Se a prova foi difícil demais, a gente reclama. Se o professor facilita demais, também. Se tem trabalho demais, a gente se queixa. Se tem pouco, também. Que cansaço. Olha para você por um instante. Quantas vezes você cai nessa armadilha sem perceber? Acorda, olha pela janela e está chovendo. Que dia horrível. Sai de casa, pega trânsito. Sempre a mesma coisa, que azar. Chega no trabalho e pensa: ninguém valoriza o que eu faço.
Você repete isso o dia inteiro e, no fim, não resolveu nada. Só colocou mais peso na mochila invisível que carrega. Imagina que cada reclamação fosse um tijolo nessa mochila. Dia após dia você coloca mais um. Meu chefe não me valoriza. Tijolo. O trânsito é um inferno. Mais um. A vida é injusta. Outro. E quando tenta andar para frente, mal consegue se mexer. Não é a vida que te pesa. São suas queixas. Os estoicos sabiam. Quem gasta energia reclamando se aprisiona sozinho. Sêneca escreveu isso sem rodeios. É coisa de tolo culpar os outros pelas próprias falhas. Quem começou a aprender, culpa a si mesmo. E o sábio não culpa ninguém. Essa frase é um mapa. O tolo fica preso na reclamação. O aprendiz começa a se responsabilizar. E o sábio entende que a vida não precisa de culpados. Precisa de ação. Reclamar é confortável, como um sofá macio. Você se encosta, se alivia por uns segundos, mas não vai a lugar nenhum. É como gritar para o vento para ele mudar de direção. O vento continua, você continua gritando, e só o que perde é energia. Vou te contar algo que me deixava maluco. Um amigo vivia reclamando do trânsito. Todo dia, 1 hora preso no carro, chegava de mau humor, achando que a cidade estava contra ele. Um dia eu perguntei: já tentou sair 30 minutos mais cedo? Já procurou outro caminho? Ele ficou em silêncio. Nunca tinha tentado. Preferia amaldiçoar o trânsito a tomar uma decisão diferente. Esse é o efeito da reclamação. Te convence de que não dá para fazer nada, quando quase sempre tem algo que depende de você. Os estoicos jamais gastariam a vida se queixando. Para eles, toda situação era uma chance de se colocar à prova. Se algo dependia deles, agiam. Se não dependia, aceitavam. O que eles não faziam era ficar no meio do caminho, lamentando o que não podiam mudar, nem se movendo no que podiam. Me diz uma coisa, e se na próxima vez que sentir vontade de reclamar, você fizer algo diferente? Em vez de dizer, odeio meu trabalho, que tal sentar e aprender algo que te aproxime de outro emprego? Em vez de se lamentar diante do espelho, que tal uma caminhada de 10 minutos que te faça se sentir vivo? Em vez de criticar seu parceiro, que tal ter uma conversa honesta sobre o que sente? Cada pequena ação é um tijolo a menos na mochila, porque o pior da reclamação não é o barulho que ela faz, é o que ela faz com você. Ela te enfraquece, te rouba o poder de mudar, te convence de que é vítima, quando você é protagonista. E o que mais dói é que, enquanto você se queixa, o tempo passa. Da próxima vez que a tentação bater, faz só 2 perguntas. Posso fazer algo a respeito? Se sim, faz, mesmo que desconforte. Se não, aceita e segue. Qualquer uma das 2 opções é melhor do que ficar preso na reclamação. Parar de se machucar também é isso, parar de repetir desculpas que não movem nada. A reclamação é uma prisão onde você mesmo instala as grades. A responsabilidade, por outro lado, é a chave que abre a porta. Não continue carregando tijolos. Solte. Porque a vida não muda quando você grita, muda quando você age. Agora me diz nos comentários, qual é a reclamação que você vai deixar para trás a partir de hoje? Escreve, solta ela aqui, transforma em compromisso. E vou te lançar um desafio. Será que você aguenta um dia inteiro sem reclamar? Tenta. E amanhã volta aqui e conta como foi. Vai ver que a vida pesa muito menos quando você para de encher ela de queixas. Número 10. Se você não cumpre com você, vai cumprir com quem? Os estoicos sabiam bem. Coerência era o verdadeiro sinal de integridade. Não importava o que você dizia, mas o que fazia quando ninguém estava olhando. E se parar para pensar, é isso que constrói qualquer confiança. Cumprir a palavra começando pela sua. Deixa eu te contar a história da Melisa e do Luiz. Eles se conheceram na faculdade. Luiz era daqueles que iluminavam o ambiente. Carismático, cheio de ideias, sempre empolgado dizendo que estava prestes a fazer algo incrível. Toda semana dizia para Melisa: sério, um dia a gente vai montar algo juntos. Agora vai, tenho um plano genial. E Melisa, que o respeitava, sempre ouvia. O problema? Luiz falava muito e fazia pouco. Propôs um negócio,
mas desmarcou a reunião de última hora. Prometeu uma viagem, mas foi adiando até que a vontade morreu. Sempre a mesma história. Entusiasmo no início, desculpa no fim. Um dia combinaram de se encontrar num café. Ele mandou uma mensagem animado. Dessa vez é sério. Com isso vou compensar todos os fiascos anteriores. Melissa quis acreditar, mas no fundo já sabia. Chegou pontual, pediu um café e esperou. Meia hora depois o celular tocou. Desculpa, não tô bem. A gente fala outro dia. Melissa suspirou. Não era raiva, era decepção. Porque entendeu que não podia confiar em quem nunca cumpre o que promete. Até aqui tudo parece óbvio, né? A gente sabe que quem promete e não cumpre não é confiável. Mas agora vem a pergunta incômoda. E quando é você quem faz isso? Consigo mesmo? Cada vez que diz, amanhã eu começo a treinar, e não começa. Cada vez que promete, hoje vou focar e termina perdendo tempo. Cada vez que quebra a palavra que deu para si. Acha que isso não deixa marcas? Claro que deixa. Você perde o que tem de mais valioso, a confiança em si mesmo. Epicteto resumiu isso numa frase de ouro. Não explique sua filosofia, viva ela. Não diga que quer disciplina, mostre. Não diga que quer paz, viva. Não diga que vai mudar, mude com ação. A confiança em si mesmo é como um músculo. Cada promessa cumprida fortalece. Cada desculpa enfraquece. Ou como uma moeda. Se você gasta com promessas vazias, ela perde o valor. E chega uma hora em que nem você acredita no que fala. Pensa bem. O que você acha de um amigo que vive dizendo que vai parar de comer besteira, mas todo dia aparece com mais uma sacola na mão? Ou daquele colega que jura que vai fazer algo grande, mas nunca move um dedo? De fora, é óbvio, essa pessoa não se leva a sério. Agora se pergunta, será que você está virando essa pessoa para si mesmo? Meu amigo, parar de se machucar também é parar de se sabotar. Cada desculpa é uma pancada na sua autoestima. Cada promessa quebrada é um degrau a menos na escada que você tenta subir. E a única forma de subir de volta é com prova, ação, repetida. Como fazer isso? Não tente mudar tudo de uma vez, você vai se frustrar. Comece pelo básico, pelo pequeno. Imagina que hoje à noite você decide ler 5 páginas antes de dormir. Não 50, não meio livro. Só 5. Você termina o dia e cumpre. O que acontece amanhã? Você já não só pensou, você tem prova. Pode confiar em si. Ou digamos que promete andar 10 minutos depois do almoço. 10 minutos não mudam seu corpo, mas mudam sua confiança. Porque você disse e fez. Com essas pequenas vitórias diárias, você constrói a base. E quando esse músculo começa a ficar forte, aí sim vem o próximo passo, encarar o desconforto. Aquela ligação que você evita há semanas. Aquela conversa que precisa acontecer. Aquele projeto que te assusta. Faz mesmo assim. Pode dar errado? Pode. Mas mesmo se falhar, uma coisa muda. Você se provou presente. Confiável. Lembra do que escreveu Sêneca. As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Então faça da sua vida um exemplo. Fale com você como fala com quem respeita. Não prometa o que não vai cumprir, porque confiança não nasce do discurso, nasce da prática, repetida. No fim, tudo se resume a isso. Seja a pessoa em quem você apostaria tudo, sem piscar. Porque se você não consegue confiar em si, vai confiar em quem? Mas se aprender a se cumprir, se virar alguém que faz o que diz, aí não vai existir meta que consiga te parar. Meu amigo, a luta nunca foi contra o mundo, sempre foi contra você. Contra suas dúvidas, suas desculpas e seu medo de mudar. Cada decisão que você tomar a partir de hoje pode ser um golpe contra a aversão que te trava, ou um passo em direção à pessoa que você merece se tornar. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários esta frase: paro de me machucar. E que isso seja seu compromisso, de que a partir de hoje você começa a lutar a seu favor. Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que chegaram até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo para não perder os que ainda estão por vir. Além disso, te convido a explorar nossa lista de reprodução que vai aparecer na tela.
Ela está cheia de ideias, histórias e conselhos pensados para te ajudar a enfrentar a vida com mais sabedoria e confiança. Clique e vamos continuar avançando juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue abraçando o seu estoico interior.